Uma dessas características é o censo. O próprio nome do livro, né, dá a ideia de censo populacional, números, né, quantas pessoas haviam. E vocês lembram quantos homens haviam no primeiro censo? 600 mil. E no segundo censo? Exatamente. Tá bom? Então, agora a gente vai para a lição 15, que tem como título o que o Mateus Rossi falou, do Sinai a Cádiz, caminho de mudanças. Passando mais ou menos para vocês aqui, eu vou tentar desenhar rapidinho. Bem mal desenhado, gente, desculpa. Vou tentar fazer uma bola aqui. 2 bolinhas aqui. Mais ou menos, vamos entender que isso aqui é o Mar Vermelho. Aqui a gente tem o Egito. Aqui em cima a gente vai ter Canaã e aqui embaixo a gente vai ter Cádiz Barneia. Então, mais ou menos, eles fizeram esse trajeto aqui para chegar em Canaã. Para chegar em Canaã, são os novos. Então, a gente entende que, geograficamente, foi mais ou menos isso aqui, gente. Porque eu não desenho muito bem, não, mas é isso aí. Se vocês quiserem depois, vocês podem procurar no Google Maps. Se vocês jogarem lá no Google, onde que fica Cádiz Barneia? Vai mostrar para vocês. Hoje em dia, a gente tem novos nomes. Por exemplo, aqui onde eu tinha desenhado Canaã, agora é Israel. Então, a gente vai ter o Egito. Entre essas duas partes, o Egito vai ficar no continente africano, ainda tem o nome de Egito, e aqui a gente vai ter o Mar Vermelho, que agora tem outro nome que eu não me recordo agora, mas não se chama mais Mar Vermelho. Ou se chama, não sei, não lembro. Mas tem o mar aqui, e aqui do outro lado, o próximo trajeto que eles estavam fazendo. Então, primeiro a gente viu eles saindo do Egito, da escravidão, indo para o Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, que fica, né, na península, espera aí que eu vou pegar aqui exatamente para vocês, fica no sul da península do Sinai, no Egito, que é uma região considerada sagrada pelo judaísmo e pelo Islã, pelo islamismo. E aí eles estão agora em Cádiz Barneia, tá bom? Se vocês puderem ler rapidinho lá o primeiro parágrafo da lição. Eu vou dividir essa lição em 2 partes, porque ela é uma lição longa e muito densa. Assim, a gente precisa entender muitas coisas. Então, hoje a gente vai dividir esse caminho em 2. Nós estamos falando do Sinai a Cádiz, caminhos de mudança. Então, a gente vai dividir entre a mudança mesmo. Nós tínhamos a primeira geração, e na próxima aula a gente vai falar da segunda geração, tá bom? Então, lá no primeiro parágrafo da revista, infelizmente, a incredulidade resultou na desqualificação do povo de Deus para receber as bênçãos de Canaã. Por favor, eu queria que vocês abrissem agora em Números 11. Hoje vai ser uma aula que a gente vai ler bastante a Bíblia, né? Semana passada eu trouxe bastante dados para vocês. Hoje vai ser uma aula que o conhecimento histórico, a própria Bíblia vai dar muito desse conhecimento histórico para a gente. Números 11. Amém? Então, pastora Elita, a senhora pode ler para mim Números 11 e 23, por favor? Isso. Tá bom. A gente vai ter esse versículo como principal da lição, tá? Então, relendo novamente, o Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor?
Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Amém? Então, a gente vai ter aqui, a lição vai trazer para a gente, vai dizer que eles foram desqualificados, né? Como povo para entrar na Terra Prometida. E aí ela vai dizer que houveram 2 fracassos. A lição vai dizer que houveram 2 fracassos. Houve, né, no caso. O fracasso do povo e o fracasso de Moisés. Alguém poderia me dizer o que significa fracasso? Fracasso vem de derrota, quer dizer que o povo foi derrotado. Mas derrotado por quem? Por quem que o povo foi derrotado? Exatamente. Eles mesmos se colocaram na posição de derrota, de fracasso. Amém? Então, eles saíram do Sinai, caminharam por 3 dias até Cádiz Barneia. A Arca da Aliança ia na frente deles. Alguém sabe me dizer o que a Arca da Aliança significava? A presença de Deus. A gente sabe também que na Arca da Aliança, a Arca da Aliança guardava o quê? As leis. Né? A gente viu lá naquelas aulas de Levíticos que quando os sacerdotes eles iam fazer a expiação anuária, né, anual pelo pecado do povo, as leis, né, o sangue era colocado por cima do propiciatório e o propiciatório ele era a tampa de ouro que ficava por cima e o que estava guardando ali? As leis, as quais os israelitas haviam defraudado, né? Então, a Arca da Aliança, a presença de Deus ia à frente deles, mas aí o povo, ele começa a reclamar. Então, vamos lá comigo em Números 11, no primeiro versículo. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo chamou a Moisés e, orando, este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Eu vou aqui abrir outra versão também, para a gente poder comparar. Aqui, na NVI, vai dizer: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e chorou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Taberá é uma palavra hebraica que soa parecido. Na verdade, eu não sei dizer para vocês se ela é uma palavra hebraica, mas essa palavra, ela soa parecido com incêndio em hebraico. Então, essa palavra soa parecido com a palavra incêndio em hebraico. Ok? Então, por isso que eles colocaram esse nome nessa parte do acampamento. E aí, continuando, né? O povo ele vai reclamar de comer somente maná. Ali onde eles estavam, Deus provia o alimento. E esse alimento era o maná. O maná era como se fossem sementes que caíam pela manhã junto com o orvalho. Então o povo pegava essas sementes e aí cozinhava e fazia pão achatado, sabe? Os pãozinhos achatados. Eles faziam aquilo e tinha gosto de pão com azeite, pão assado com azeite. E eles começaram a reclamar, dizendo que não aguentavam mais comer aquilo. Eles vão dizer lá no versículo 5 do capítulo 11 ainda. Leiam comigo. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná.
Agora eu vou ler também aqui o versículo 6, na Almeida Revista e Atualizada, para vocês terem comparação também do texto. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. É interessante, porque eles começaram a fazer uma crítica direta a Deus, né? A gente vê aqui, eles sempre reclamaram, né, desde o início, mas agora eles falaram assim: a gente não aguenta mais comer o seu maná. A gente não aguenta mais. A gente quer comer outras coisas. E aí eles vão mais fundo ainda na crítica. Nós estamos com saudade da comida do Egito, da comida onde nós éramos, que comíamos quando nós éramos escravizados pelos egípcios. Então, o povo reclama pedindo carne. Eles querem comer carne. E aí Deus vai se irar contra eles. Né? Deus achou aquilo dali revoltante, né? E é de se revoltar mesmo, gente. E aí Moisés reclama do seu trabalho pesado. A gente vai ver isso lá no versículo 10, que vai dizer, na segunda parte do versículo 10, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, porque que possamos comer. Se assim me tratas, isso ainda Moisés falando, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenha achado favor aos teus olhos e não me deixes ver a minha miséria. Eu vou ler também para vocês em outras versões, esse versículo aqui. Onde? 12, versículo 12, gente. Vou ler para vocês em outra versão também, que eu achei bem interessante, que aqui vai dizer como a ama que leva a criança que mama. Moisés estava se comparando com uma ama que levava a criança. Mas aí lá na nova tradução na linguagem de hoje, que eu não aconselho muito a leitura, porque é uma linguagem mais informal e nem sempre tão fiel, mas eu achei interessante porque ela não vai dizer a ama, ela vai dizer como uma babá que o leva no colo. Moisés vai se comparar com nos dias de hoje, com uma babá que leva o povo de Israel até a terra que Deus prometeu a eles. Então aqui já temos dois fracassos, o do povo e o de Moisés. Porque Moisés aqui no versículo 13, ele vai dizer: de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Então Moisés pergunta a Deus, eles querem carne, mas como é que eu vou dar carne para eles? Porque lembrando, gente, lá no versículo 21, Moisés vai dizer que eram 600 mil homens de pé ali com ele. Então ele se pergunta, e pergunta diretamente a Deus, como é que ele ia arranjar tanta carne para aquele povo. E aí, Deus, né, se ira contra o povo. Porque realmente o povo ele estava reclamando, ele estava murmurando, e ali não só o povo, como também o líder do povo, que era Moisés, que Deus havia levantado. E aí eu anotei aqui uma coisa muito interessante. Além de pedir para morrer, Moisés também duvida do poder de Deus ao perguntar para Deus como que ele iria proporcionar aquelas carnes para o povo. E aí lá no versículo 18, ainda do capítulo 11, dize ao povo, Deus falando, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes,
até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Eu achei interessante aqui, eu queria ressaltar que fala assim: porquanto rejeitastes o Senhor. Aquela atitude do povo de Israel foi uma atitude de rejeição ao Senhor. Aqui, por que eu digo que foi uma. Por que quando eles falam que não aguentam mais comer maná, por que eu digo que é uma rejeição direta, é uma crítica direta ao Senhor? Porque foi o alimento que Deus deu diretamente ao povo, certo? Então a gente tem, hoje em dia a gente também vive isso, né? Nós temos a provisão que Deus dá através de pessoas, então pessoas são usadas na nossa vida para prover algumas coisas, quando nós precisamos, e nós também temos a provisão direta, quando o Senhor diretamente provê. E nessa questão do maná, era uma provisão direta. E diretamente eles criticam o Senhor. Eles rejeitam o Senhor. E aí responde Moisés, lá no versículo 21. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este o povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhe-eis carne, e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gados que lhe bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés. É aquele versículo que a gente leu no início. Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Vamos ler novamente o que Moisés falou. 600.000 homens. Eu vou ler aqui em outra versão para ver se fica mais fácil da gente poder entender a profundidade do que Moisés fala para Deus. Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens. E dizes: darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? E aí o Senhor responde: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Eu queria que fosse um momento, né, que vocês dessem a opinião de vocês. Qual sentimento vocês acham que Moisés estava naquele momento que ele pergunta para Deus essas coisas? Essas coisas aqui, por exemplo. Será que haveria o suficiente para ele se todos os rebanhos fossem abatidos? Estava um pouco. Então, a gente entendeu que Moisés, né, lendo o texto, a gente interpreta que Moisés estava decepcionado, que Moisés não estava acreditando. Moisés podia estar cansado, gente. Ele podia estar cansado, não cansado só fisicamente, mas como emocionalmente. Foi uma coisa até que eu falei com vocês semana passada. A gente às vezes esquece que personagens bíblicos eram seres humanos. Então Moisés devia estar cansado, tipo, Senhor. Moisés pergunta, né? Aqui a gente vai ter lá no versículo 11 ele vai dizer: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Então, quando ele fala carga, ele fala sobre peso, né? Sobre algo pesado, algo difícil de fazer. Então, ele estava falando, aqui no próprio título dessa parte do capítulo, fala: Moisés acha pesado o seu cargo, acha difícil, acha, sabe, é um labor que ele não queria estar passando.
aqui Deus até designa, né, 70 anciãos para ajudarem Moisés. Isso eu não vou citar muito, não. Pode, claro. Então Deus vai mandar
né, as codornizes, as codornas. E como a gente viu lá no versículo 20, vai ser por um mês inteiro até que saia pelo nariz deles. Então, basicamente, Deus falou assim: você sabe, mãe? Lá na minha família tem uma história que o meu avô uma vez botou o meu primo para tomar uma garrafa de Coca-Cola inteira. Porque queria a garrafa de Coca-Cola. Então, ele forçou ele a tomar uma garrafa de Coca-Cola inteira sozinho, quando ele era criança. Então, basicamente, quase isso que Deus fez. Vocês querem as codornas, então vocês vão ter. Vocês vão comer até sair pelo nariz de vocês. É engraçado, mas na época não deve ter sido, não. Para eles não deve ter sido engraçado, não. É. Vocês querem continuar o quê? Vão ficar 40 anos no deserto, estou esquecendo de falar no microfone. Eles vão ficar 40 anos no deserto, mas é por culpa deles mesmo. Então, aquele momento ali comendo maná deveria ser um momento de mais ou menos um mês, 40 dias no máximo. E aí o que acontece é que eles ficam 40 anos. Mas seriam 40 dias comendo maná para morar numa terra que manava leite e mel. Numa terra boa. A gente vai ver mais para frente no estudo que os espias eles vão comentar sobre a terra, né? A gente vai ver mais ou menos o que eles vão falar sobre essa terra. Então eles estavam 40 dias ficariam 40 dias comendo maná, mas eles estavam indo para um lugar muito bom. Gente, no deserto. No deserto não tem nada. Deus estava provendo tudo. Então eles estavam realmente reclamando de barriga cheia. E depois das codornas, literalmente eles estavam reclamando de barriga cheia. E aí, a gente vai lá pro versículo 33, do capítulo 11 ainda. Deus, ele se ira e manda uma pandemia, olha Jesus. Mas ele manda uma epidemia, uma pandemia não, gente. Uma epidemia. E vai lá no versículo 33 vai estar. Estava ainda a carne entre os dentes antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Eu vou ler aqui na NVI também, porque tem uma tradução que eu achei muito interessante. Lá no versículo 34 vai dizer: porque isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. E aí então a gente vê, né? A gente estima-se que essa epidemia, eu não vou falar isso não, porque eu não lembro se é essa epidemia ou se é outra. Porque tem mais de uma. O negócio estava bonito lá com eles. Aí a gente também vai ter Miriam e Arão. Na verdade, mais Miriam, que eles se voltam também contra Moisés. Eles falam contra Moisés. Tá? E aí Miriam, lá no versículo 15 do capítulo 12, ela vai ser detida para fora do arraial por 7 dias. Ok? E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida para o acampamento de novo. Então a gente tem, recapitulando,
Primeira coisa, eles estavam reclamando da comida, reclamando que eles sentiam falta, reclamando das dificuldades que eles estavam passando, da escassez que eles estavam passando. Aí eles reclamaram, falaram que queriam carne. Deus deu carne a eles. Moisés reclamou do seu trabalho, dizendo que o seu trabalho era pesado. E Deus, ele prepara 70 homens para ajudar Moisés. Então, até aqui a gente vê, vocês querem carne, vocês vão ter carne. Está pesado para você, então a gente vai separar o trabalho. E aí, Deus também tem essa questão de Miriam, que ela fala contra Moisés. Então, a gente vem de uma sequência de acontecimentos que mostram como o povo tinha um coração rebelde, um coração incrédulo, um coração que não era grato, um coração realmente muito ingrato, né? Eles haviam sido tirados do Egito e a todo momento eles falam que preferiam voltar ao Egito. Tá bom? Agora a gente vai para a parte dos espias. Lá no capítulo 13, a gente vai ler bastante nessa lição, gente. Ler bastante. Marquei muitas coisas para a gente ler. Tá bom? Então Deus manda espias para a terra de Canaã. Quantos espias Deus mandou para a terra de Canaã? Vocês sabem? Amém. 12 espias que Deus mandou para a terra de Canaã. E foi para ver algumas coisas. Ver que terra era aquela. Ver se o povo era forte. Ver se eram muitos. Se as cidades tinham muralhas. Se a terra era boa para plantar. E entre outras coisas que eles foram ver. E aí, depois dos 40 dias, eles voltam para Cádiz, né, para o acampamento. E aí eles até levam um cacho de uvas, eles levaram, né, frutas daquele lugar. Era um cacho de uvas muito grande, porque a Bíblia diz que 2 homens que carregavam aquele cacho de uva. Hoje em dia a gente pega um cachinho de uva com a mão. Nessa passagem, a Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva pendurado num pedaço de madeira. Gente, eu ia ser muito feliz com aquele cacho de uva, sinceramente. Sou uma pessoa muito contente. E aí eles levaram e disseram que a terra era boa, né? A terra para plantio. Mas aí eles começaram a apontar um monte de problemas. Esses problemas são, alguns deles, os moradores são fortes, as cidades têm muralhas. Ali eles viram os descendentes dos gigantes, os anaquins. Os anaquins eram poderosos guerreiros, eram guerreiros muito fortes, muito grandes. Então eles viram esses gigantes. E aí o povo ouve aquilo tudo e fala assim, como assim? A gente está caminhando para lá. A gente vai morrer, a gente não vai dar bom. E eu acho muito interessante porque semana passada a gente falou que eram 600 homens no primeiro censo, 600 homens no segundo censo. Então, a gente também falou que o quê? Nunca foi sobre o número, nunca foi sobre a quantidade. Eles enfrentariam, eles tomariam aquela terra, mas a questão dos homens serem fortes, de ter gigantes, não seria um problema, porque Deus estaria com eles, Deus estaria à frente deles, e a gente vai ter uma